Oi, Lu, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Tô esperando aqui só o Ricardo entrar. Deixa eu ver se eu consegui mandar direitinho pra ele. Só um minutinho, tá, Lu? Vamos ver. Então, enquanto o Ricardo não chega, eu vou me apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga materna Nívia Simono. Eu sou mãe de três e sou representante do Maio Furtacor também, um movimento que é em prol da saúde mental materna. Né? Através desse movimento, a gente faz a conscientização da população acerca da importância da saúde mental materna, da gente cuidar das mães, né? E, e eu sou psicóloga perinatal, então que é a área da psicologia que estuda especificamente, né, as alterações emocionais que ocorrem na mulher em torno da maternidade, então desde a tentativa para engravidar, passando pela gestação, o parto e o pós-parto, né? Deixa eu ver se o Ricardo está com alguma dificuldade aí. Já está entrando aqui, beleza. E sou mãe de três, então, da Júlia, de 21 anos, do Enzo, de 19 e do Lucas, de 9. Né? E hoje a gente está trazendo aqui, então, o Manual da Mãe Perfeita, né? A receita fadada ao sucesso. E por quê, né? Porque quando a gente busca a perfeição dentro da maternidade, fica... Ricardo, eu acho que você entrou como se fosse um convidado. Eu te mandei o convitinho, acho que se você aceitar, você entra como participante. Ah, deixa eu ver aqui. Sou eu. Vamos ver se vai dar certo agora. O bom é que é tudo ao vivo, né? Ó, vê se você recebeu o convite, Ricardo. Acho que agora vai entrar. Para mim dividiu a tela aqui, mas não tá aparecendo você. Ah, aqui, pronto. Estamos aprendendo ao vivo aqui, né? Ih, será que não deu? Ricardo? Deixa eu tentar chamar você de novo. Não tá aparecendo aqui para mim. Acho que é como se você estivesse aqui, né, Ricardo? Não tá entrando. Por que será que... Tá jóia, Ricardo. Tá me esperando aqui. Então, assim, né? Por que a maternidade é... Ué, não tá aparecendo aqui pra mim, Ricardo. Aqui. Ó, mandei o convite agora. Vamos ver. Ah, vamos ver. Acho que agora vai dar. Ah, Ei! agora foi.
Peraí. Foi. Agora foi, né? Agora foi, agora foi. Foi. Não, Ótimo. é que às vezes ele dá um erro, né? Então, tava aparecendo pra mim, aparecia a tela dividindo, mas tava preta. Aí não aparecia sua câmera, nada. E eu Ah, tentava. eu tinha entrado? Tava pretinho assim a tela pra mim. Ah, ué. Então, foi algum erro. Tanto que eu saí, entrei e voltou. É, é. Ah, Que bom, então, que bom. eita. Ah, eita, que bom. Então, Tá. se você Vocês estão quiser. me vendo bem? Tá enquadrado aí ou não? Porque tá vindo as letrinhas aqui, eu não tô conseguindo me ver direito aqui. Você tá um pouquinho para baixo da tela, assim. E aí, acho que Tá. se você abaixar sua câmera um pouquinho, fica melhor. E é um pouquinho mais, eu acho. Mas, E fica meio escurinho perto onde tá aparecendo o seu rosto, né? Se você conseguir colocar a câmera um pouquinho mais para sua esquerda. pra cá ou pra cá? Ah, tá, não, mas é porque é o lugar mesmo que eu acho que é escuro, viu? Ah, Peraí. tá. Eu acho Acho que que aí é do melhor. lugar que é do lugar que é escuro, é. Aí a minha luminosidade que não é tão profissional, viu? Deixa eu tentar fechar aqui, vamos ver se melhora. Não, mas tranquilo. Oi, É. gente, bom que você chegou. Ah, E legal. eu já me apresentei, Ricardo, né? Então agora, se você quiser se apresentar, então, para o pessoal. Ah, legal, legal. Bom, eu sou Ricardo Santoro, sou psicólogo de formação, estou formado desde de 2002, né? Trabalho na área da saúde mental há muitos anos, passei pelo Centro de Atenção Psicossocial, de adulto, álcool e outras drogas, na gestão do SUS, sou docente de psicologia desde 2005, passei por duas universidades, né? Também trabalhei muitos anos, né, com pesquisa também ICAPS infanto-juvenil, então também na detecção precoce de riscos de desenvolvimento infantil com bebês, né, e trabalho também no consultório, na minha clínica particular, e, enfim, estou aí no SUS também, na assistência social, né? A gente vai sendo profissional multifacetado, né, Nívia? Mas eu só queria, da gente começar, e no final vou repetir, te agradecer demais, viu, o convite. Eu fico muito honrado, né, receber um convite de vocês. Tantas pessoas vocês conhecem, e eu poder estar participando aqui hoje é uma grande honra. Fico muito lisonjeado, viu? Espero a gente poder bater um papo bem informal, né? Porque é muito importante essa temática, né? Principalmente na saúde mental, tanto das mães, das famílias e dos bebês também. Né? Eu acho que isso que é importante. Pouco se fala da saúde mental, do cuidado de saúde mental precoce, da prevenção, mas ele é muito fundamental, ele é muito importante. Uhum. E eu que agradeço você ter aceitado o convite, né? Nós somos colegas de consultório, né, Ricardo? É, é, E assim, uma figura masculina aqui para falar sobre saúde mental da mãe é muito importante, é muito significativo assim para a gente, porque muitas vezes a gente acaba sentindo que é muito as mães com as mães falando, né? E às vezes a gente precisa englobar esse universo masculino para que a gente possa criar uma rede de apoio mais forte, um pai mais presente ali, né? Porque senão fica muito só na base da conversa entre as mulheres e as mulheres entre elas, elas já entendem, né, o que que elas estão precisando, assim. Algumas não, mas assim, do sofrimento a gente entende, né? Porque a gente passa. E muitas vezes os pais, eles ficam por fora disso por conta do que a gente vai conversar aqui, né? E que agora, assim, a gente tem esse movimento para realmente chamar toda a sociedade para se responsabilizar também pela saúde mental da mãe, né? Então, a nossa live, ela estava começando a falar que a nossa live ela chama Manual da Mãe Perfeita, a receita fadada ao fracasso com sucesso, porque justamente quando a gente cobra a perfeição de uma mãe, é o começo do fim, né? Da saúde mental dessa mãe. Por que que isso acontece, né? Porque a nossa sociedade ela vive em torno de uma cultura que romantiza a maternidade,
né? Ela traz muito essa visão de que a mãe é aquela que se doa, né? Uma mãe boa é aquela que vai fazer de tudo pelo filho, pelos outros, pelo cuidado. Ela é a mãe. E aí, quando a gente existe essa perfeição, então a gente decreta que essa mãe ela não pode, então, ficar cansada, reclamar. Ela não é permitido ela descansar, né? Ela fazer alguma coisa por ela. Então, cria-se em torno disso tudo uma culpa muito grande, né? Quando essa mãe se sente sobrecarregada, quando essa mãe ela percebe que ela precisa descansar, mas aí ela olha para casa, tem toda a casa para arrumar, tem a comida para fazer, tem a roupa para lavar, né? E como é que ela vai poder então descansar se ela tem todas essas outras tarefas que uma mãe perfeita dá conta plenamente, né? E aí no fim do dia, quando ela se vê lá cansada, sem paciência com o filho, querendo sumir às vezes, ou querer que o filho suma, né? Vem a culpa de novo, né? Nossa, como que eu posso ser uma mãe assim? Eu não mereço ser uma mãe, ou eu não nasci para ser uma mãe, porque eu não tô dando conta, eu não consigo, tem hora que eu não tô com vontade de brincar com meu filho, né? Então, assim, tudo isso vai gerando muita culpa e muita vergonha nessa mãe de ela não estar dando conta, dela não estar correspondendo às expectativas sociais, né, do papel de mãe. Então, muito vem a gente cresce com aquela idealização do que é ser mãe, né? E aí, quando a gente se depara com a realidade, quando o filho nasce, e para algumas mães é gostoso, mas para outras mães não é tão legal assim. E aí elas têm um choque, né, de realidade ali, que de repente, não é toda aquela maravilha que vendem pra gente nos comerciais, nas novelas, nos filmes, né? Uhum. Então, que a gente fica muito. E aí a gente paralisa nesse cenário, porque. E agora? Então, acho que só acontece comigo, eu que estou errada, devo estar fazendo alguma coisa, né, muito ruim. Então, vem toda essa autocobrança na mãe e esse Nossa. auto-julgamento, né? Que é reforçado pelo julgamento de fora, né? Então, às vezes, quando a mãe vai falar Uhum. assim, poxa, eu tô cansada, eu queria poder descansar, eu queria poder dormir, eu queria poder fazer as minhas coisas também, que acabo deixando de fazer, ela é julgada como egoísta, como, Egoísta. né? Uhum. Quem, você queria Egoísta, ser. insensível, uma mãe, né? Não cuida bem do filho, e esse papel idealizado. Na realidade, não sei se você vai concordar comigo, né, Nilson? O pessoal vai concordar aqui comigo, mas hoje a gente vive em muitos papéis idealizados e no mundo da comparação, né? Então, a gente precisa exercer os nossos papéis com extrema perfeição, né? Tudo ser impecável, onde a gente não tem mais o direito de falhar, onde a gente não tem o direito de sofrer, onde a gente não tem o direito de pensar, de duvidar, né, de sofrer, de se angustiar. Então, e aí tem essa cobrança gigantesca fora a comparação nas redes sociais, né? Então vai lá abrir a rede social, todo mundo. Porque assim, na rede social, né, nenhum bebê chora mais do que a conta, nenhuma criança faz birra, nenhum bebê tem cólica, os casais são perfeitos, né? Nenhuma mãe tem sono, tá todo mundo lindo, maravilhoso. E aí, muitas vezes, a mãe, nas redes sociais, começa a se comparar e a perceber, poxa, será que só eu sou assim? Será que eu é que não consigo? Então, também tem essa cobrança cotidiana das redes, né? Da comunidade, das redes, porque isso faz parte do nosso momento histórico também, dessa questão individualizada, de que você tem que dar conta, de que você tem que ser forte, que você não pode falhar, que você não pode se fragilizar, que você não pode titubear. Isso em todos os ramos da vida, mas eu acredito que você tem muito mais experiência do que eu na área, né? Mas assim, na questão da mãe, é um lugar extremamente idealizado, onde não se pode falhar em momento algum, que vai justamente contra o que o psicanalista Winnicott dizia, né? Que a mãe boa é justamente uma mãe que é suficientemente boa. E a mãe suficientemente boa é uma mãe que precisa falhar. É uma mãe que não é uma mãe perfeita. Né? E vai justo porque uma mãe que é o suficientemente boa e que pode, que precisa falhar, é a mãe que vai propiciar a saúde mental do bebê e da criança. A mãe perfeita, ela vai caminhando, é isso, a receita fadada ao fracasso, ela vai caminhando para o adoecimento psíquico,
e para os prejuízos do desenvolvimento do bebê e da relação pulsional entre ela e o bebê também. Então, é um momento muito preocupante mesmo, atual, dessa questão da idealização dos papéis, principalmente do papel materno. É um papel onde não se pode falhar. Então, a mulher está lá hiperfragilizada, angustiada, triste, desanimada, querendo cuidar de si mesma. Não, não pode. Porque qualquer coisinha, você é uma péssima mãe. Isso é muito ruim, né? Isso é uma cobrança extremamente desnecessária e que causa danos psíquicos gravíssimos, muitas vezes. Gravíssimos na saúde mental dessas mulheres. E, consequentemente, dos bebês, né? E das É, crianças. elas, muitas vezes, elas nem percebem, né, Ricardo, que elas estão entrando nessa onda, porque é, elas vão naquela imagem assim de que eu preciso ser a mãe perfeita, né? Então nasce o bebê e aí eu começo a me doar, eu começo a fazer o meu máximo, o meu melhor, né? E aí tem a privação de sono do início, né? E Opa! já vai funcionando meio capenga. E aí a gente erra sim, a gente começa a ter muito Amor. sono. O humor muda porque a gente está em privação de sono, então não há, né, ser humano que aguente ficar sorrindo de bom humor quando você não consegue tomar um banho, você não consegue dormir, você não consegue fazer nada daquilo que você precisa, porque tem um serzinho ali muito demandante que não dá essa abertura para você. E a mãe mergulha nesse universo onde ela se doa assim no começo, fazendo de tudo, e aí ela acaba sendo engolida por essa rotina. E quando ela vai Uhum. ver, ela não se dá conta de que ela deixou de fazer tudo aquilo que a representava, né? Para ela se tornar simplesmente só uma mãe, entre aspas, né? E É. aí ela acaba se esquecendo dos outros papéis que também complementam quem ela é, né? Além do papel de mãe. E quando ela fica só nessa função, que é muito demandante e que socialmente é cobrado dela outras funções também, como, né, a casa estar arrumada, a comida ser aquela que é super saudável. Então, muitas exigências através desse perfeccionismo vão minando essa saúde mental dessa mãe, fazendo com que ela acabe se frustrando, se sentindo extremamente cobrada e não podendo ter um espaço para extravasar isso, né? E isso vai se tornando sintomático, né? Vão trazendo sintomas para essa mãe, como a depressão, como sintomas de ansiedade, né? Que são o quê? Assim, para as mães e para os pais que estão assistindo a gente, né? Entender é o quê? É quando a mãe fica ou muito chorosa, né? Ou muito irritada, que também é um sintoma de depressão. Às vezes, né, a gente acha que é só quando tá chorando, que tá deprimido, mas irritação também é um sintoma de depressão. Ou ela fica muito ansiosa, muito preocupada, tendo muitos medos, né, em relação ao bebê, se ela vai conseguir dar conta, se ela vai conseguir manter vivo, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você Sim, é responsável por sim. uma criança. Onde, se eu não acordar e eu não amamentar, esse bebê pode morrer, né? Se não for Uhum. eu que lembro de fazer as coisas, o neném fica lá com a fralda suja, ou não toma banho, ou não come, né? Então, assim, uma responsabilidade muito grande, de repente, que muda toda a estrutura dessa mãe, né? E que pode Uhum. trazer, então, essa cobrança, esses medos, essas dificuldades, e que vão fazendo com que ela vá se isolando por ela não se sentir pertencente ao mundo mais, né? Ela se volta só ao mundo da maternidade, ela e o bebê, e acaba se isolando das pessoas também, se sentindo inadequada muitas vezes por ela estar se sentindo não tão confortável nesse papel de mãe, né? E aí é o começo de toda essa da saúde mental começar a ser danificada aí, Sim. né? E se essa mãe ela não tiver uma ajuda boa ali que consiga abarcar todos Uhum. esses sentimentos dela, é, Uhum. ela vai começar a se prejudicar. Então, assim, e prejudicar o relacionamento dela com o bebê. Então, prejudica o vínculo, a formação do vínculo com o filho. Uma mãe com depressão, ela não consegue estimular esse bebê direitinho porque ela tá cansada, ela tá sem vontade de fazer as coisas,
né? Sem forças, muitas vezes. Então, esse bebê acaba também sendo prejudicado nesse sentido de que esse estímulo e todo esse vínculo que a mãe poderia estar formando com ele acaba não acontecendo, né? É uma cobrança, né, social, histórica social, né? Não é do nada, né? Então, essa onda que você vai dizendo, né, é inconsciente, né? Está embutido no nosso inconsciente que a mãe ela precisa ser perfeita. Então, essa cobrança, a partir do momento que o bebê nasce, já é de uma extrema responsabilidade. E essa mãe ela não vai conseguir ser perfeita. Volto a dizer, ainda bem, viu? Porque, volto a dizer, se a mãe for perfeita, ela vai trazer muitos prejuízos para o desenvolvimento do bebê. Porque não tem como ser perfeita. É importante falhar, né? Só que, socialmente, culturalmente, historicamente, não, a mãe não pode falhar. E isso vai gerando frustração, isso vai gerando culpa, isso vai gerando sentimento de incapacidade, de novo, com as comparações das outras dando conta, todo mundo sendo feliz, é uma dádiva, é um milagre, isso quando não entra contexto religioso no meio e tal. Opa, pera lá, eu sou o problema, né? Eu sou o problema, então não vou falar, vou me calar, vou recolher. Eu não tenho o direito de falhar, eu não tenho o direito de sofrer, eu não tenho o direito de dizer que é cansativo, eu não tenho o direito de dizer que é puxado, que estou com sono, que estou irritada, que tenho vontade, às vezes, de largar tudo, sabe? Não tenho. Não, pelo contrário, tem sim o direito, e o quanto é importante, né? Até a que colocou aqui a psicologista, né? Que é essa coisa da performance, né? Então, a maternidade, ela vai virando uma performance mesmo, da perfeição. Mas isso em tudo, né? É que eu percebo, assim, que na maternidade isso se torna ainda mais presente. E aí a realidade do que a mulher está sentindo, em relação, inclusive, ao próprio bebê, isso não aparece. Sabe, aquela coisa, via muito isso na atenção primária, né? A preocupação do leite materno. Evidentemente que é super importante, né? O aleitamento materno. Só que assim, a mulher estava lá, a mãe, deprimida, grave, com humor triste, desanimada, desesperançosa, com ideias de morte, e o que se olhava? Não, ela precisa dar conta do leite materno. Não, ela precisa primeiro se permitir ser cuidada para depois cuidar. E outras pessoas têm que cuidar dela também, porque ela não vai dar conta sozinha. Acho que isso é muito importante da gente dizer. A mãe não vai dar conta sozinha das coisas. Ela precisa de uma rede em torno dela. Tanto que o psicanalista Winnicott, que eu citei aqui, ele fala da preocupação materna primária, né? O que é essa preocupação materna primária? Nos primeiros meses, a mulher ela tem que se voltar quase que totalmente para o bebê. Quase que totalmente para o bebê. Ela não tem que se preocupar com outras coisas. Só que numa sociedade como a nossa, extremamente machista, onde a mulher tem que dar conta do bebê, da casa, dos outros filhos, muitas vezes, que tem. Quer dizer, é uma hiper, ultra sobrecarga. E aí, cadê o papel do pai? Né, que não é só genitor, né? Pai é isso, cadê o papel do pai, da família estendida, da rede comunitária, para que essa mulher dê conta. Então, fica muita sobrecarga sobre essa mulher e desresponsabilizando o papel dos outros agentes sociais que estão no entorno dela. E quando ela começa a falhar, aí vem essa culpa. E aí, justamente essa culpa, esse sentimento de fracasso, ela não consegue externalizar. E quanto menos ela externalizar, vira o ciclo. Né? Aí é o ciclo. Frustração, sentimento de fracasso, de incapacidade, culpa. Isso aumenta o desgaste, aumenta a frustração. Vai ter uma hora que, de fato, o sofrimento vai estar muito grande, muito grande. E isso vai fazer com que ela paralise, isso vai fazer com que ela não consiga investir, e isso vai fazer com que, muitas vezes, o cuidado dela em relação ao bebê, não julgando, por favor, mas se torne um cuidado extremamente mecanizado. Onde o bebê, fisicamente, você percebe que ele está sendo hiper cuidado. Cheirosinho, banhinho tomado, roupinha bonitinha e tal, mas a relação do afeto ela fica difícil. Justamente porque ela está em sofrimento, porque ela não está sendo cuidada. E como ela não está sendo cuidada, ela também acaba não conseguindo cuidar. Né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com esse julgamento. Muito cuidado. Né? Porque se a mãe está com essa dificuldade, é porque ela está em sofrimento. Não é porque ela é sacana, né? Não é porque ela não consegue. Ela está com dificuldade, principalmente quando é a mãe da primeira viagem, é o primeiro momento. É muito difícil, gente. Não dá para dizer que é uma coisa tranquila. É difícil mesmo. Não vai saber. Ainda bem, né? Porque se ela for mãe e souber tudo, até porque cada filho é de um jeito, né? Então, a cada filho
é uma nova mãe também ali. Ela não tem um manualzinho de instruções. E isso vai reverberar outras angústias nela. Então, ela precisa de muito apoio, principalmente quando ela está em momentos de dificuldade, quando ela está angustiada. Porque se ela não for cuidada, ela não vai conseguir cuidar. Não tem como. Né? Exatamente. E o cuidado do bebê passa a ser um momento estressor para ela também, né? Então, assim, É, mesmo aquelas mães que se exigem a exato. perfeição e que tentam fazer igual você disse, o bebê tá sempre cheiroso, a casa tá sempre limpa, mas ela tá morta porque ela não vai nem querer ficar brincando com o bebê, porque o ficar com o bebê gera estresse nela, né? Então, assim, como que a gente pode ajudar ela, né, nesse sentido? A mãe, ela precisa que a gente possa dar conta do resto, né? Ela consegue dar conta do bebê se a gente conseguir dar conta do resto, porque eu acho que é importante a gente contar um pouquinho da história, né, Ricardo? Que antigamente, porque assim, muitas mães acabam escutando assim, ai, mas na minha época, a minha avó teve 7 filhos e deu conta sozinha, né? Não reclamava, não nada, cuidava da casa, cuidava dos filhos e, enfim. Mas é porque antigamente também, o que que acontecia? É, a maioria das pessoas moravam em casas. As crianças brincavam na rua, né? Então, às vezes, o meu filho estava brincando na rua com o filho da vizinha e a vizinha, ninguém trabalhava, as mulheres não trabalhavam. Então, a vizinha olhava o meu filho enquanto eu ia lá estender uma roupa ou fazer a comida. Então, era tudo mais leve, né? A gente, a sociedade moderna, assim, agora começa a ficar todo mundo muito cada um no seu quadrado ali, né? Então, às vezes, a gente não conhece nem a cara do vizinho. E aí você acaba vivendo essa maternidade mais solitária. Fora a exigência que a gente tem agora. Então, as mulheres hoje trabalham. Então, você tem que ser uma profissional ótima, uma mãe excelente, uma esposa linda e maravilhosa, com físico perfeito, inclusive depois que você teve o bebê, quanto tempo você demora para voltar ao seu corpo de antes, né? Então, assim, são várias cobranças ainda em cima dessa mulher que está tentando se recuperar de um parto, né? E que vem com uma força e um peso muito grande quando a cobrança já parte dela mesma, né? Então, assim, tem a dela e tem a dos outros. E aí não tem ajuda nenhuma. Só que aí a lembrança é de a minha avó dava conta. Por que que você não tá dando? Né? Mas é que a sua avó tinha uma rede de apoio formada pela comunidade que hoje ela não existe, né? Não existe mais. Então, dificulta um pouco isso, né? Só que o que acontece? O pai, por exemplo, né? A gente vem de uma sociedade machista. Então, assim, os meninos, eles não são criados para o cuidado, assim, não são treinados para o cuidado. Então, aí, quando eles crescem, eles realmente não têm essas habilidades desenvolvidas de, tipo, prestar atenção do que vai precisar, né? Do que um bebê precisa, do que a minha esposa está precisando, né? A Gi está falando ali, também não tinha nenhum espaço para essas mães de antigamente. Exatamente. Tinha que fazer e pronto. E achar Né? bom ainda, E né? achar bom, né? Então, assim, quantas pessoas lá atrás, né? Também quantas mulheres lá atrás não adoeceram e nem foram notadas, de fato, Uhum. né? E o quanto concordo plenamente com você, Nívia. A gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Onde é extrema responsabilidade da mãe, né? Cuidar da casa, tanto que o homem, quando faz as suas funções de sua responsabilidade, e aí eu estou dizendo até nem com a questão da paternidade, né? Se o cara faz alguma atividade em casa, olha como ele ajuda, como ele é legal, como ele é o bom, Ele né? não, E né? isso vem desde lá de trás, né, Nívia? Porque, olha, a gente vai numa loja de brinquedos infantis, né? A loja de brinquedos infantis, isso é histórico, cultural, né? A gente vai lá na loja de brinquedos infantis, ele é separado por gênero, começa por aí já, né? Aí ele é Uhum. separado por gênero. Lá no gênero masculino, né, tá lá, carrinho, bola, futebol, não sei o quê, arminha, jogos. Aí você vai ver lá, das meninas, né? Que é das meninas, que aí já também começa uma segregação, como se o menino não pudesse brincar. Né? Aí tá lá na das meninas, tem as bonecas, a maioria, tá? Eu tô dizendo aqui. Mas o que que você vê lá? Panelinha, fogãozinho, carrinho de supermercado, Boneco. ferro, ferro de passar, esse é sacanagem, ferro de passar roupa, mas tem o ferro de passar roupa também. Então, desde o início, você já vai instituindo a identidade, né, e a representação do que é ser mulher.
Ó, eu tenho uma filhinha de 8 anos, né? Eu tenho um filho de 13 e uma filhinha de 8 anos. Quando minha esposa ficou grávida da minha filhinha de 8 anos, eu ouvi mais de uma pessoa falar assim para mim: puxa, que bom, né? Que agora você vai ter uma filhinha, porque agora você vai ter alguém para cuidar de você quando você for mais velho. Quer dizer, olha só, a menina não tinha nem nascido, mas ela já ganhou a responsabilidade de cuidar dos pais. Quer dizer, olha a nossa representação social sobre a questão da figura da mulher. Então, ela tem que cuidar. A nossa própria área, né? Assim, hoje mudou um pouco esse cenário. Mas se você for ver nas faculdades de psicologia, a grandíssima maioria é do gênero feminino, né? Como o homem pega psicólogo infantil, por exemplo, raríssimo, né? Do gênero masculino, porque nós não faz parte da nossa cultura, da nossa história, né? A gente vai aprendendo e a gente vai formando a nossa identidade de que a gente não pode cuidar, que não é nosso, que a gente tem que deixar só com a mulher. E aí, quando o cara faz uma sequer mísera tarefa, ele vira um grande herói. Né? Ele vira um grande herói. É o cozinheiro de final de semana, né? Quer dizer, ele cozinha no final de semana, mas ele deixa todas as panelas para a mãe lavar, né? Ele brinca com a criança, agita, vai dormir, aí deixa as crianças agitadas para dormir com a mãe. Enfim, é muito importante a gente poder dizer isso para as mulheres se permitirem perceber essas questões, porque tem muito dessa questão social, sabe? De como as mulheres, elas têm que ser, elas têm que agir. É uma pressão muito forte. Que vem desde pequenininha. Ó, teve um fato muito curioso, meu filho estava jogando bola, aí a gente foi assistir o jogo dele do campeonato, né? A minha filha foi também e tal. Aí passou por nós uma menina, né? Aí ela passou por nós, ela estava com 2 bonecas, um carrinho de bebê, e ela estava também com 3 mochilinhas e carregando um outro carrinho. Aí a minha mãe falou: olha lá, ó. Olha lá como que é a história da mulher, olha lá, desde pequenininho, olha lá. 2 filhos carregando tudo, percebe? Isso quando a gente não for falar das mulheres solo, né? Então, das mães solo, que tem os bebês, que tem os seus filhos. Outra coisa também, né? Que o próprio psicanalista Dominico te falava da preocupação materna primária, né? E aquela mulher que está numa classe social precarizada, autônoma, né? Então, olha o dificultador gigantesco para essa mulher. Mãe solo, uma sociedade precarizada, autônoma, tendo que trabalhar, tendo que dar conta da casa, tendo que dar conta da vida, e ela não tem o direito de minimamente, na hora de dormir, poder pensar: puxa, que difícil que tá. Que difícil que tá. Eu preciso de ajuda. Né? Tá difícil. Puxa, vou dormir. Que alívio, né? Que alívio, o bebê dorme. Não, é direito dela, ela precisa. Né? Mas é isso, vem desde pequenininho. Depois eu vou mandar um vídeo, vou compartilhar um vídeo. É muito interessante essa coisa do nosso meio social machista mesmo, né? Que eu passo na disciplina lá de psicologia social, assim, sabe? Do quanto é um vídeo que vai mostrando figuras que não mostra quem de fato é. E as pessoas, elas vão nomeando o que é bom é de homem, o que é de tarefa é de mulher, percebe? É tarefa de mulher, está embutido na nossa sociedade. Né? E cuidar do bebê é tarefa da mãe. Infelizmente, é como o nosso meio social pensa. E a gente está aqui para justamente desconstruir isso e para fortalecer essa mãe. Principalmente nas suas questões de sofrimento. Isso é fundamental validar, muito fundamental. Poder dizer aquilo que sente. E É e muito que nada saudável. a ver com o amor que ela sente pelo filho, né, Ricardo? Nada, O fato de eu nada. estar cansada, de eu não querer cuidar, assim, fazer as tarefas de cuidado materno, né? Lavar roupa, fazer uma comida, amamentar às vezes, é cansativo. E É assim, muito. então assim, tá tudo bem você estar se sentindo cansada, porque cansa mesmo, né? E ter um espaço onde você possa falar isso, falar sobre isso sem ser julgada, traz um alívio muito grande, né? Mas as mães precisam entender que elas têm direito de buscar esses serviços também. Elas podem ter direito, né? Podem reclamar sim da maternidade, não que é diferente de reclamar de ter tido um filho, né? Porque daí já vem logo assim, mas não foi você que quis ter, né? Opa. Ter, por que que fez? Né? Então, assim, muitas vezes não é. E muitas vezes a gente, assim, eu mesma me senti enganada. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu falei, que é isso? Insano, por É, que
contou que era assim? Porque ninguém Teve uma conta. amiga minha que pensou a mesma coisa. Ela falou assim: gente, pera lá, cadê o filme que vocês mostraram pra mim? É cansativo. Tá? Aí eu lembro uma vez lá no trabalho, né? Eu tava lá no CAPS, né? Tava com a minha equipe do CAPS, aí era uma funcionária do CAPS, ela tava dizendo isso. Aí uma outra colega começou a falar: puxa, você também sentiu isso? Olha só como é a questão cristalizada em nós, que é essa coisa da onda do automático. Uma profissional de saúde mental estava nesse lugar de mãe, cansada, desgastada, frustrada, com várias questões, frustrada com o pai do filho dela, e ela não se autorizava a dizer isso para ninguém, nem para os colegas dela, que eram colegas de saúde mental. Quando ela ouve uma colega que era mais despojada, tal, falando sobre a maternidade, ela se autoriza a dizer. Então, você vê como essa questão está enraizada da não autorização da mulher verbalizar a dificuldade dela. E o Uhum. pai também tem que verbalizar a dificuldade, mas ele tem que escutar e apoiar a mãe. Né? Na hora que a mãe disser para o pai, puxa, tá difícil mesmo, eu preciso da sua ajuda, eu estou angustiada, é importantíssimo que acolha. A família é muito importante que acolha, gente. Na hora que uma mãe está com dificuldade, é importante que a família valide essa dificuldade. É muito importante que a família valide esse sofrimento. E não tente criar uma situação. Não, mas olha só, negar o sentimento. Olha, isso é terrível. Principalmente quando a pessoa está já em sofrimento psíquico mais agudo. Então, aquela pessoa que está triste todos os dias, há mais de 20 dias, desanimada, desesperançosa, irritada. Opa, pera lá, alguma coisa está acontecendo. Sim, gente, em 20 dias, assim, é um sopro, de fato, passa muito rápido. Mas vamos pensar 20 dias atrás. Não era nem esse mês. 20 dias atrás, a gente estava lá no final de outubro. É muita coisa para uma pessoa ficar triste todos os dias, percebe? Então, muitas mães, elas vão percebendo que alguma coisa não está legal com elas, só que elas não se autorizam a pedir ajuda. Porque aí, para mim, não sei se você vai concordar, gente, não sei se vocês vão concordar, porque aí, para mim, tem duas questões. A primeira é da mãe ideal, e a segunda, que também é um preconceito de estigma histórico, que é do adoecimento psíquico. Né? Não pode sofrer. A gente não pode sofrer. Né? A gente não pode adoecer psiquicamente, ainda mais no mundo atual, na nossa sociedade moderna. Que no mundo atual nós temos que ser fortes, nós temos que acordar e dizer: amanhã vai ser tudo mais fácil, vou ser feliz, vou ser uma mãe melhor. Então, o sucesso só depende de você. A maternidade boa só depende de você. Logo, se você está tendo dificuldades, de quem é o problema? Quem está errada? Você é errada. Então você tem que ficar quieto e assumir. Não, pelo contrário. Né? Então, aí ficam os dois estigmas, né? O estigma de procurar ajuda para o sofrimento mental, porque imagina, eu não sou louca. O estigma de eu não sou uma mãe boa, então eu estou errada, ainda mais no momento atual, onde tudo remete a mim, do hiperindividualismo. A culpa é minha. Então, isso distancia essas pessoas de um cuidado em saúde mental, de procurar ajuda. E quanto mais distantes elas ficarem desse cuidado de saúde mental, mais distantes elas vão ficar de se tratar, de entender os seus sentimentos, os seus afetos. E aí que está o grande equívoco e a grande armadilha, porque quanto mais distantes elas estiverem das suas questões de saúde mental, infelizmente, mais distantes elas vão estar dos seus bebês afetivamente. E isso, infelizmente, também vai reverberar na saúde mental dela e no desenvolvimento infantil do bebê. É fato. Isso a gente percebe. Com bebês de 6 meses de idade, eles já vão dando sinais de riscos de desenvolvimento infantil. E não estou aqui para julgar, por favor, e sim para cuidar. E muitas vezes esses riscos de desenvolvimento infantil estão ligados a uma dificuldade ou grandes dificuldades dessa mãe em exercer essa função materna pelo afeto, porque elas estão em sofrimento, porque elas não estão com o apoio da rede de apoio, porque o pai ele só vai embora, porque ela está sobrecarregada, porque ela está deprimida, porque ela está ansiosa, porque ela precisa de ajuda. Isso vai reverberar. Para mim, eu falo uma coisa, não sei se você vai concordar, não sei se vocês vão concordar. Para mim, o pior problema da saúde mental, dos transtornos mentais, não são nem os transtornos mentais em si. São os estigmas, é o preconceito. É isso que distancia as pessoas do cuidado. É isso que, de fato, adoece as pessoas. Porque isso faz com que não procure ajuda. E quanto mais tempo demorar para procurar ajuda, maiores vão ser os prejuízos.
E, infelizmente, mais tempo também vai ser para essa pessoa sair desse quadro. Então, a gente precisa evitar precocemente os riscos, os danos psíquicos para essas mães e para esses bebês. A gente tem que agir o mais rápido possível e essas mulheres se autorizarem a dizer sobre essas dificuldades, né? E terem o apoio necessário. Isso é fundamental. Se sentirem acolhidas, Ricardo, para poder falar, porque muitas vezes Exato, tem que ter elas, abertura. elas até sentem isso e às vezes até arriscam falar. E aí, quando elas falam, elas recebem aquele olhar ou de espanto, ou de Julgamento, julgamento, espanto, né? desconto. E aí, isso Invalidação. ela, opa, é alguma coisa que eu não posso falar, né? Deixa eu disfarçar aqui antes que alguém descubra que eu não tô lá grande como mãe aqui, né? E aí, isso faz com que a maternidade dela vá ser fadada ao fracasso, porque então ela acaba tendo que se sentindo no lugar de ter que esconder, né? De ter que. Porque, nossa, eu devo ser uma fraude, né? E se todo mundo me olha desse jeito, me julga desse jeito, quer dizer que eu devo ser a única que não tô dando conta aqui do recado, né? E aí você, retomando assim, essa questão que você falou da sua amiga, uma coisa, assim, acho que quando a gente é da saúde mental é pior ainda, né? Porque isso aconteceu comigo. Eu me cobrava muito. Como assim? Eu fiz psicologia. Eu Ah, tinha que saber lidar com esses sentimentos que eu tô sentindo, perfeito. né? Equivalência, ninguém fala que a gente pode sentir o amor pelo filho, mas que ódio de ter que acordar de madrugada, sabe? Assim, É, e não é coisa horrorosa, né? Eu devo ser um monstro por estar pensando isso, porque eu tô acordando para alimentar meu filho, e isso deveria ser uma coisa natural, mas pô, eu tô morrendo de sono, né? Que droga, tem que levantar aqui e tal. Por que não vai o pai? Né? E aí você olha pro pai, o pai roncando ali do lado. Aí você fala, meu Deus do céu, né? Eu devo ser horrível, porque ele tem que trabalhar no dia seguinte, né? exato. Descansar. E aí, assim, era uma coisa que eu tirava do sério também. Que eu falava assim, como assim? Mas eu também, eu vou ficar acordada amanhã também, cuidando É. do. Né? Então, assim, nós dois vamos ficar acordados, porque só eu tenho que acordar de madrugada, sabe? Ai, que delícia a licença maternidade, né? Vai ficar descansando 4 meses, né? Eu já ouvi isso, né? É, Ai, que bom, né? Você vai ficar descansando aonde, né? Fora o retorno ao trabalho, né? O quanto é extremamente impactante. Isso a gente também quase ninguém fala, né? Mas assim, o quanto é impactante esse retorno, esse peso. Quando a mulher volta ao trabalho, quer dizer, acabou a licença dela, quer dizer, agora ela pode voltar ao trabalho, é como se o bebê já tivesse total fase de independência. Quer dizer, uhum, aí que a sobrecarga aumenta ainda mais. Né? Então, aí ela não pode ficar insatisfeita na relação do trabalho, na família, como esposa, como mãe. E isso que você falou é muito importante, né, Nívia? Assim, essa coisa, de novo, cai na culpa. Né? O pilar central, e aí o pilar central da maternidade, ela fica na culpa. Isso é muito ruim, é muito prejudicial para a saúde mental da mãe. Porque qualquer coisa que ela fale, opa, olha o olhar de julgamento, quer dizer, uhum. se eu estou fazendo isso, alguma coisa eu estou fazendo muito errado. Então, ou eu tenho que corrigir, aí maior exigência ainda, ou eu tenho que negar e esconder. Só que aí é o grande equívoco, né? Porque quanto mais ela esconder, mais isso vai aumentar, porque não vai sumir. E aí entra o papel fundamental da família. O quanto a família também tem que tomar cuidado para não cair nesse julgamento. Principalmente a figura paterna, as avós, para não se compararem à maternidade delas, né? As tias, para não se compararem à maternidade, porque tem muito dessa comparação. E muitas comparações são muito injustas, porque essa relação dessa mãe com esse bebê, ela é única, ela é singular. Não tem como a gente comparar, tem como a gente ajudar, tem como a gente auxiliar, mas não tem como comparar e dizer como tem que ser, porque é uma construção de relação dessa família, né? Não tem uma receita pronta. Então, é muito importante escutar com cuidado, sabe? Sem negar o sofrimento da mãe. E escutar acolhendo e ajudando a procurar, inclusive, ajuda profissional, incentivando a procurar ajuda profissional. Ah, como é que vai fazer? Bom, aí a família tem que se organizar, né? Quem que vai ficar com o bebê enquanto ela faz a terapia? Enfim, a família é muito importante. Ela é fundamental. Fundamental. Ela não pode estar sozinha. Né? Coisa que você falou agora, Ricardo, que eu acho que é importantíssimo a gente frisar, é que a maternidade, ela é algo aprendido, né? Então, não existe um manual, não existe o que a receita certa de como você fazer para criar uma criança. Mesmo porque é uma relação em que a mãe e o bebê estão se conhecendo ali. E cada maternidade, cada filho vai ser diferente
né, para a mãe e para o bebê. Então, assim, é uma pessoa nova que você tá lá conhecendo. Então, não dá para você, sair, pariu, você já sabe como lidar com o bebê. Né? É uma coisa que Porque você vai. tem até os cursos, né? Porque tem até os cursos, tal. Mas assim, uma coisa, né, Lívia, assim, como dar banho, como trocar, como cuidar da assadura, do refluxo, como isso, como pegar, tal, tal. Que é uma coisa que, de novo, né, o psicanalista unicotiano, ele fala que é uma das funções essenciais. Que é Uhum. essa questão do manejo, do saber cuidar, do saber dar banho, né? Não é dar banho com a criança embaixo da água, né? É, tem esse cuidado, cuidado com o bracinho, ó, pôr a roupa. Isso a gente está falando do bebê recém-nascido, mas mesmo depois, né? Da primeira infância, da primeiríssima infância, do 0 aos 2 anos. É fundamental esse manejo, né? Agora, tem uma outra questão que é da ordem afetiva. E isso não tem manual, isso não tem curso, isso é uma construção, e uma construção que é muito bonita mesmo, que é uma construção de uma nova relação singular a essa mãe e esse bebê, que não pode ficar só com elas também, não pode ficar só com a mãe e com esse bebê. O pai tem que estar junto também, tem que amparar, mas não tem um manual, não tem um manual. Que música ela vai cantar? Por exemplo, eu lembro muito de uma música que eu cantava para o meu filho, foi uma música que eu criei. Para minha filha, ela já não suportava essa música. Aí eu criei uma outra música para ela, percebe? Com meu filho era de um jeito, com minha filha de outro. E até hoje, mesmo. E ó, não estou dizendo que eu sou pai perfeito, viu, gente? Por favor, viu? E nem como terapeuta, como analista, nem falo da minha vida pessoal. Mas assim, as pessoas são diferentes. Que bom que as pessoas são diferentes. Então, as pessoas são diferentes e muitas pessoas vão ter dificuldades diferentes. E é importante que a gente acolha essa dificuldade para a gente auxiliar para que essa mãe construa essa nova relação, né? Para que ela possa exercer o seu papel afetivo. Porque se ela estiver num sofrimento intenso, ela vai tentar esconder esse sofrimento. Só que aí não é uma caixinha separada, onde eu escondo o afeto do sofrimento, mas o afeto do cuidado do bebê não está aqui, intacto. Não, porque na hora que ela esconde o afeto do sofrimento, ela também vai estar escondendo afetos de outra ordem. E afetos de outra ordem, que inclusive é o cuidado, é o falar com o bebê, né, que é o manhês, né? Oh, como é que você tá? Tá bonitinho, vem cá, oh, vai dormir, vou te pôr no berço, né? Que é esse conversar afetivo. Que o bebê, por mais que ele não entenda a nossa linguagem, do português formal, esse manhês, essa linguagem, ele entende sim, ele entende, ele percebe. E se a mulher ela não se permitir externalizar os seus afetos angustiantes, ela não vai conseguir permitir externalizar os seus afetos também de construção dessa relação com esse bebê. E não construindo essa relação afetiva, vai se tornar, infelizmente, e muitas vezes, uma relação mais mecanizada. E essa relação mais mecanizada, infelizmente, ela vai ser prejudicial para a relação mãe-bebê e para o desenvolvimento desse bebê, né, na primeira infância. Né? Eu acho que é legal colocar assim, onde entra a sociedade nisso tudo? Opa, Onde... exato. Não dá para responsabilizar só. Antigamente, olha que horror, hein? Desculpa te cortar, antigamente, inclusive alguns autores diziam que mães de crianças com TEA, olha que horror, elas eram chamadas de mães geladeira. Olha que horror. Por que mães geladeira? Porque elas eram frias ao cuidar dos bebês. Mas pera, o que é essa frieza? O que é essa dificuldade, né, do contato afetivo com o bebê? E aí, o que o meio social vai fazer com isso? Será que ninguém notou essa dificuldade dessa mãe? É mais fácil cair num julgamento e dizer que ela é o problema? Cadê o papel do pai? Cadê o papel da família extensa? Cadê o papel da sociedade? Né? Então, essa mãe ela não pode se sentir solitária nesse processo, como única e a grande responsável pelo desenvolvimento do bebê. Eu percebo, por exemplo, mulheres que são, eu não gosto desse termo, mas enfim, donas de casa, né? Não estou dizendo nem de bebê aí, tá? Estou dizendo, elas ganham qualquer coisa que dê errado, a culpa é delas, percebe? O filho recebeu uma advertência na escola. Ué, mas a mãe não é dona de casa e o filho está tendo uma advertência na escola? Fica todas estas responsabilidades fica para ela. Então, o quanto a gente tem uma responsabilidade dessa desconstrução mesmo histórica, sabe? De não reproduzir, não responsabilizar essa mãe por tudo. Isso é fundamental. Exatamente. Depois, acho que você queria comentar um negócio, depois só antes da gente caminhar depois para o término,
eu queria falar um pouquinho dessa questão do risco de desenvolvimento infantil, se você me permitir daqui a pouco, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, vou falar só assim, a questão da sociedade, né? Qual é o nosso papel enquanto Ó, sociedade? A gente também tem a obrigação de olhar e zelar por essa mãe, né? Porque às vezes é uma mãe solo que realmente não tem uma rede de apoio e não tem o pai presente. Então, assim, o que nós, como sociedade, precisamos fazer para ajudar? Então, a gente precisa contar com políticas públicas para que essa mãe possa contar com uma creche boa, com uma educação boa, com um lugar que de repente ofereça um amparo no contraturno ali para ela poder trabalhar, para ela poder fazer algumas coisas, um lazer, né? Porque às vezes a mãe fica tão ocupada em ser a provedora também, né? E aí ela tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho, tem que trabalhar, tem que fazer tudo sozinha. E assim, quem ajuda ela nesse ponto, né? Então, nós, como sociedade, também somos responsáveis para olhar para o vizinho e ver como é que tá ali a situação, né? Como que essa mãe tá conseguindo lidar com essa maternidade? O que que eu posso fazer para aliviar ali a situação dela, para ela poder ter um momento para ela, poder se recompor e poder voltar para esse filho melhor, com uma sanidade mental mais cuidada, né? E assim, porque também, no fim das contas, se essa mãe ela não consegue dar o apoio que esse filho precisa, formar esse vínculo de uma maneira carinhosa, amorosa, lá na frente a gente tem já pesquisas que mostram que as crianças elas acabam se tornando jovens delinquentes, e aí isso também onera a sociedade, né? Então, a gente está falando aqui, até pensando na extensão da licença pós-parto para o pai, uma medida super importante que demorou muito para ser muito. verdade. E agora a gente está conseguindo, então, assim, tá em votação ali os 20 dias, né, de aumento para a licença paternidade. E que, de uma certa Pô, maneira, o pai para participar desses primeiros dias com o filho, para também ter essa construção desse vínculo. Porque, de repente, a gente ah, pede que esse pai tenha esse vínculo com o filho, mas ele não teve o tempo para construir esse vínculo. exatamente. Isso também faz parte, né, dessas políticas públicas que a gente luta por elas, né? E que aos pouquinhos assim a gente vai conseguindo transformar, né? E essa é a intenção, por exemplo, do movimento do Maio Furta Cor, para a gente conseguir trazer mais pessoas que Sim. trabalhem, falem mais abertamente na roda de bar mesmo, numa festa de aniversário, Ah, mas consigam falar mais sobre todos esses sentimentos e e que que isso, seja também, né? né? Porque, assim, o que eu percebo também, não é um assunto das rodas do gênero masculino, dos Uhum, pais, né? Porque aí tem uma outra questão, um outro estigma, né? O quanto o homem ele também não pode se permitir dizer para os outros que ele está com dificuldade, de que ele não sabe como lidar, de que o filho dele está dando trabalho, né? Então, assim, não é à toa que os homens têm mais dificuldade, inclusive, de procurar ajuda psicológica, ajuda profissional. Não é à toa que o índice de suicídio é maior nos homens também. Porque o homem é isso, aprendeu a ser o forte, a dar conta de tudo sozinho, né? Não pode dizer. Porque ele também pode estar desgastado, ele também pode estar com dificuldade de não saber o que fazer, de não saber como apoiar essa mãe. Mas uhum, é fundamental. Olha, eu concordo plenamente com você. Essa mãe, ela precisa, é uma responsabilidade de todo mundo, de toda a sociedade. Né? Um cuidado de um bebê não é um cuidado só da mãe. Né? Porque essa mãe pode estar em sofrimento, esse pai pode estar em sofrimento, essa família pode estar em sofrimento. E essa questão das políticas públicas é algo fundamental. Fundamental. Qual que é a questão? Agora que começaram nas UBS a detecção precoce de riscos de desenvolvimento infantil. O ano uhum, passado, né? Quais são os cuidados para essa puérpere? Qual é o olhar de saúde mental para essa puérpere? Qual que é a responsabilização dessa família? Qual é a responsabilização desse pai? Né? Quais são as políticas públicas de dar apoio social, principalmente às mães de classes sociais mais precarizadas? uhum. Né? Que aí é também uma reprodução do adoecimento psíquico, da relação justamente das classes sociais mais precarizadas, são bebês já mais frágeis, crianças mais frágeis, consequentemente também trabalhadores mais frágeis, reprodução também de adoecimento psíquico mais da ordem opositora, desafiadora, enfim, aí é até uma temática depois, talvez até uma próxima live, sabe assim, mas o quanto faltam mesmo políticas públicas. E essa questão dos homens não perceber, não se abrirem,
tem uma outra questão aí dos pais e das mães, que é o que eu queria falar antes da gente terminar. Muitas vezes os pais, eles também entram no modo inconsciente, e é super compreensível, e nós profissionais, gente, tanto da educação, da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao julgamento em relação aos pais. Mas muito cuidado, gente. Porque muitas vezes esses pais, eles estão sofrendo também. Se a criança está com dificuldade, muitas vezes é por conta do sofrimento dos pais. A gente tem que acolher, a gente tem que orientar. Não basta julgar e dizer, ó, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Agora, a questão da negação é algo muito forte, inclusive por essa idealização materna e paterna. Então, os pais e as mães, muitas vezes, eles negam, por exemplo, uma dificuldade dos seus filhos, do seu bebê, até porque também, ultimamente, está virando até competição, né? Qual bebê anda mais rápido, qual bebê, né? Enfim, então, vai se existindo, de novo, aí a questão do ideal e de uma negação de uma fragilidade dos seus filhos, principalmente na primeiríssima infância. Então, também é importante para as mães, para os pais, se observarem nas suas dificuldades e nas suas fragilidades, mas também permitirem observar as fragilidades dos seus bebês. Porque o quanto mais cedo a gente intervir, gente, às vezes é uma estimulação que a criança precisa. Quanto mais cedo a gente investir, menores os danos para o desenvolvimento dessa infância. Então, se a gente atuar já na primeiríssima infância, se esses pais, se essas famílias observarem algo que não condiz com o desenvolvimento infantil, é importantíssimo que a gente intervenha o mais rápido possível. Porque depois, então, que passar da primeira infância dos 5, 6 anos de idade, aí fica ainda mais difícil. Né? Então, é se permitir sofrer, se permitir ter dificuldades, se permitir dizer que é difícil, que às vezes que muitas vezes é cansativo, que dá vontade de desistir, se permitir, né, perceber as fragilidades e dificuldades. A partir dessa permissão e acolher também quem está se permitindo dizer, é que a gente vai conseguir cuidar. E é por esse cuidado que a gente vai prevenir muitos adoecimentos psíquicos, tanto aqui como lá na frente. Da mãe, do pai, da sociedade, do bebê, de todos nós. E aí, Ricardo, eu queria colocar aqui também, aproveitar os últimos minutinhos da live, para falar que eu e a Gisela, que é da psicologista, que está aqui com a gente, né? Legal. Criou uma comunidade semana passada para mães no WhatsApp, né? Para que tenham esse espaço de acolhimento, assim. Então, para elas poderem fazer uma rede de apoio, porque muitas acabam se isolando, né, na maternidade por acharem que estão inadequadas, por acharem que às vezes as amizades mudam também, então elas acabam se afastando e acabam tendo mais dificuldade de formar outras amizades com pares, onde elas possam se identificar, porque que interessante. dá muito, né? E aí elas não conseguem sair, então não conseguem socializar. Então, pelo WhatsApp, pensou que seria uma maneira boa onde elas podem interagir no momento que for mais para elas, seja de madrugada, seja de manhã, de noite, na hora que o neném dorme, e para que elas consigam colocar ali o que elas estão sentindo, o sofrimento dela, e que elas possam ser acolhidas por outras redes de mães que também passam pelo... E elas não estão sozinhas, né? Então, fica aqui o convite para as mães, se vocês conhecerem mães que estão passando por isso, né? Essa é uma comunidade aberta, gratuita, no WhatsApp, então vocês conseguem acessar pelo link da bio do meu Instagram ou do Instagram da Gisela, psicologiza_, né? E o meu é o nivesimono.psi. Então, qualquer um desses perfis vocês conseguem entrar no link da bio e aí fazer já a sua inscrição pro grupo. Interessante. Oi? Puxa, isso a gente podia divulgar bastante depois, né? Isso é tão interessante. Muito, muito importante. Muito importante. Vamos tentar fazer uma divulgação maior nas redes também, né? Eu acho que é legal, né? Porque tem tantas mães que... né? Elas vão conversando ali, a nossa intenção é muito importante. Posso formar uma rede ali e de repente até sair do WhatsApp, assim, né? Combinar exato. Com as crianças, com os bebês e tal, né? A Gi tá chateada ali que você nem reconheceu ela, Ricardo. Mas não dá pra ver a fotinho. A hora que eu ver, eu vou reconhecer. Dela. Sim. Poxa, você imagina aqui na fotinha aqui. Eu falei, será que ela é parecida? Mas eu não quis cometer um agafe, né? De falar que é um... ia ser pior ainda, não ia? Não, evidente, que legal, que bacana, sim.
Eu não esqueço, não, imagina. Ela é excelente, ela é excelente. Que legal. Olha, essa questão, né, nível da coletividade, que importante, porque assim, outra coisa, na nossa era do hiperindividualismo, como a questão depende só de nós, eu percebo que, não sei se vocês vão concordar comigo, a gente vai vivenciando um enfraquecimento cada vez maior dos coletivos. Cada vez maior dos coletivos e dessa responsabilidade social que você estava dizendo. Quanto mais enfraquecidos os coletivos, infelizmente, maior o nosso adoecimento psíquico. Porque a gente se fortalece, gente, com os nossos pares. É necessário. Né? E o grupo... Aí uma crítica à nossa formação. Né? Não ao lugar que eu leciono, até porque é um lugar que me dá muita liberdade e eu consigo trabalhar isso lá. Mas a formação da psicologia como um todo. Né? A psicologia, nós psicólogos, a gente aprende a trabalhar individualmente. Mas e a potencialidade do coletivo? E os pares? E o fortalecimento desses pares? É fundamental, gente, para a gente perceber que essa questão, não somos só nós que estamos passando por isso. Isso alivia a culpa, isso alivia o sofrimento, isso é troca, isso é emancipação. E, consequentemente, isso é fortalecimento da relação mãe-bebê. E fortalecendo cada vez mais a relação mãe-bebê, menos os danos psíquicos para essa mãe e principalmente para esse bebê. Né? Então, manda para mim, depois vamos tentar divulgar mais sim essa comunidade. É muito importante. Depois a gente até pensa de uma comunidade para os pais, né? Que também é. O que você... de um pai que ele tem, né? Assim que tem. eles começaram Ótimo. porque eles queriam aprender como que usava o sling. E aí ele juntou um grupo de pais ali, eles começaram a ir interativos. Inclusive, eu conheci ele na passeata lá da coalizão da licença paternidade. Então, que assim, legal. é interessante. Então, existe esse grupo e a gente pode fazer um contato. Vamos divulgar os dois, vamos entrar em contato com ele. Né? Exato, fazer crescer para alcançar, porque tem gente que não tem ideia. Né? Que é isso, a gente não tem ideia que exista. É super recente. Vamos alcançar mais pessoas. Pode, assim, né? Enquanto a gente aguarda as políticas públicas que são muito lentas para serem instauradas, o que a gente, enquanto sociedade, a gente pode fazer para que antecipe essa evolução, né? E que a gente consiga abrir espaços para que essas mães possam falar e esses pais também possam se reconhecer ali e se identificar e entender como construir esse novo papel de paternidade, maternidade, né? Como que a gente quer construir isso? E assim, a gente, nós mães, né, nós pais, a gente tá com a faca e o queijo na mão aí, né? A gente pode mudar essa realidade porque depende de nós como nós vamos criar os nossos filhos, né? Então, com qual mentalidade a gente vai querer criar eles, com quais expectativas em relação até a maternidade, o futuro deles. Então, tá com a gente também. Então, pensar no que a gente pode fazer para que a próxima geração não precise sofrer dessa forma, né, é uma responsabilidade nossa também enquanto sociedade, né? Então essa é a nossa luta aqui também, a gente traz mais esse tema para que ele fique bem popular mesmo e que a gente, de repente, um dia a gente não tenha mais com o que trabalhar, porque tá todo mundo já entendendo a receita aí de como tem que fazer. Exatamente. E que as pessoas possam dizer, né? E que as pessoas possam falar sobre suas dificuldades. Né? Que as pessoas possam... Que é a quebra de preconceitos, de paradigma, que é dessa mudança cultural mesmo. Que demora, mas se a gente não fizer, nunca vai mudar mesmo, né? Que as pessoas possam, de fato, falar sobre suas dificuldades. E que a gente não julgue as dificuldades da outra, né? E que a gente possa acolher, que a gente possa incentivar a procurar ajuda. Você vê, eu estou lá na universidade, pouquíssimas pessoas sabem da questão, né, do risco de desenvolvimento infantil, do quanto é possível intervir com um bebê de 5, 6 meses de idade, com 4 meses de idade você já pode intervir. Não, você não vai fazer psicoterapia com o bebê, né, mas você vai poder ter estratégias para potencializar a maternidade, a paternidade, o investimento nesse bebezinho. Isso é fundamental a gente poder divulgar mais essas informações, né? Então, puxa, olha, gente, eu só tenho mesmo agradecer demais, assim, e vocês contarem comigo também no que eu puder ajudar nessa divulgação, sabe? Divulgar também, porque, por exemplo, a gente tem um monte na universidade, um monte de alunas, né, que são puérperes. Imagina, gente, olha só, né? Trabalhar, estudar, ser mãe no meio do curso, né? É barra, né? Ó, Ricardo,
furtar cor, em maio eu já vou te procurar para a gente fazer um trabalho aí bem legal na universidade, porque é uma coisa que a Pô, gente pode atingir mais profissionais também, né, da saúde, com esse conhecimento, para que eles também possam receber essas mães de uma maneira sem um olhar julgador ou é, crítico, assim, né, que possa realmente acolher verdadeiramente essas mães, para que elas se sintam à vontade para procurar cada vez mais essa ajuda que é tão necessária, tão importante nessa fase, né? fundamental, fundamental. Legal, não, podem contar comigo. É um enorme prazer mesmo. Muito bom poder falar, né, de risco de desenvolvimento infantil, da maternidade. E contem mesmo comigo. Obrigado, viu, pelo convite. Viu, Gisa, obrigado. Desculpa aí, é que a foto é muito pequena, né? Você devia ter falado antes, né? Assim, brigadão, viu? Prazer te reencontrar aqui. Que orgulho de você. Olha, se tem uma coisa, a gente leciona, né? Muito ideologicamente. Eu falo que é um privilégio, né? Você poder trabalhar com aquilo que você acredita, ideologicamente. E uma das coisas que me satisfaz demais, assim, é ver profissionais, ver alunas, ex-alunas, que se formaram e estão desempenhando o papel, né, da psicologia com tanta beleza e também trabalhando com a sua questão ideológica, com a sua questão de transformação social, de potencialização da saúde mental. Isso é incrível, isso é incrível. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é um trabalho belíssimo, né, e de muita importância, muita potencialidade. Que vocês possam alcançar cada vez mais mães e, consequentemente, mais bebês para uma saúde mental melhor lá na frente, né? De Bom, todas. de toda a sociedade. Exatamente, exatamente, exatamente. Legal. Então, eu também gostaria de agradecer por você ter aceitado Muito estar aqui com a bom. gente, né? E agradecer todo mundo que participou aqui da live, né, pessoal? Então, se vocês se interessam por esses assuntos, sigam os nossos perfis, né? Que vocês vão encontrar mais conteúdo por lá. E quem se interessar, entre em contato com a gente para a comunidade, ou se quiser fazer parte do Mais, me chama no direct. A gente consegue. Eles estão abrindo a lista agora para quem tem interesse em participar do movimento. Então, se vocês quiserem mais, Uhum. podem entrar em contato comigo pelo direct e eu conto tudinho para vocês, tá bom? Então, Ah, bacana, bacana. você quer falar alguma coisa? Não, bacana. Manda, vamos divulgar também o grupo, vamos divulgar, né, essa questão da nova inserção dessas pessoas, vamos divulgar, né? Acho que é importante. Né? Depois a gente pode pensar questões aí das alunas também, de como fazer. Acho que é uma grande porta aberta, né, para a gente poder traçar mais parcerias, né, NPGs? Acho que a gente poder construir mais coisas positivas, né? Uma Muito saúde mental materna e infantil cada vez melhor. Legal, muito bom, muito bom. Obrigado, viu? bom. Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigada por Boa terem noite, ficado pessoal. agora com a gente, né? E até uma próxima, né, Ricardo? Legal, até uma próxima, certamente. Legal, obrigado, viu, meninas? Foi ótimo. Obrigado mesmo. Tchau. Muito honrado. Tchau, boa noite, tchau.